Boa tarde, boa noite, Lazarine. Tudo bem com você, mãe? Então, Eleusa entrou também. Vamos fazer então o início das nossas reflexões, hoje no 17º capítulo, acompanhando agora o nosso irmão Fábio, quando ele chega lá na casa transitória, preparadíssimo. Aí é tarde, né, Lazarina? Também é tarde aqui, quase noite, né? 6 horas. É nessas horas que realmente se faz aquela prece coletiva em nosso lar, né? Que é a prece crepuscular, né? Às 6 horas da tarde eles fazem aquela prece deles lá. Não sei se é bem o mesmo fuso horário nosso, então nesse momento em que nós estamos iniciando o salve, eles também estão fazendo a oração lá em nosso lar, né? Então, bom, nós vamos fazer hoje exatamente uma análise muito interessante de um capítulo sobre uma rogativa muito especial para uma moratória de alguns meses de Albina. Mas antes disso, Albina é um dos personagens, né? Nós já tivemos o Dimas, o Fábio, e vamos acompanhar também a Albina e depois, mais tarde, a Adelaide. Mas antes disso, o André Luiz vai mostrar que enquanto Dimas se restaurava paulativamente lá no mundo espiritual, ele estava meio perturbado ainda nos primeiros momentos, o Fábio ele já cobrava as forças de modo notavelmente rápido, segundo palavras dele. Os trabalhos, dá muito trabalho chamado exercício da consciência, ampliar a consciência, você expandir as luzes conscienciais. É muito trabalhoso isso. E o André Luiz lembra que os trabalhosos exercícios conscienciais frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ou seja, o que o Fábio fez enquanto encarnado, sofrendo absurdamente as vidas materiais, a questão econômica e a doença que ele também teve, etc. Mas isso permitiu com que ele pudesse ter ampliado a consciência dele e chegar num chamado mundo espiritual muito tranquilo. Dimas e Fábio repousavam na casa transitória. Prosseguia-se constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Então, os dois já foram recolhidos, já desencarnaram, agora vão acompanhar a desencarnação hoje de Albina, mais tarde do Cavalcante, aquele que estava internado num hospital popular, numa enfermaria, e também, por fim, a Adelaide, aquela extraordinária líder espírita que fundou uma casa de abrigo a crianças e a velhos lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara um novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências familiares e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Então, o contágio de Fábio agora no mundo espiritual já ajudava a Dimas a recomposição. Fábio iluminado, detalhe, Fábio iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhes abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos lá do Instituto Transitório de Fabiano, bastante interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo, sem fim, o Fábio experimentava muita tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não. Não completara as suas necessidades de sabedoria e amor, não. Ele não era um perfeito, chegou no topo da sabedoria e do amor, não. Mas, como diz aqui, era um servo distinto em posição invejável pelos débitos pagos, detalhe, ele conseguiu pagar os débitos, na época ele foi fazendeiro, em fazendas lá na região fluminense do Rio, e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Zenóbia gostava de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer, e frequentemente manifestava a Jerônimo as suas agradáveis impressões a respeito dele. O próprio Jerônimo gostava muito do Fábio, ele era um grande exemplo nessa história dos simples desencarnantes aqui. Tanta alegria provocou Dimas com a disciplina emotiva
de que dava testemunho que Jerônimo tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Então, um detalhe. Assim como também aconteceu a visita, ele permitiu a visita da esposa, do qual ele, você deve se lembrar, no último capítulo, que disse que ele ia arrumar até um companheiro para a esposa não ficar sozinha, na viuvez, na pobreza, etc. E o Jerônimo estava permitindo, foi uma iniciativa dele, de trazer a esposa dele naqueles primeiros momentos da desencarnação. Houve comoção de Mercedes, Mercedes era a esposa, foi a esposa dele, viúva, né? Ao penetrar o pórtico do instituto pelo braço amigo de Jerônimo. Estava atônita, deslumbrada, estática, não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente diante de Fábio. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe palavra exclamando: levante-se. Comungamos agora na felicidade mortal, Mercedes. A esposa, porém, inebriada de aventura, fechara-se em incompreensível silêncio. Fábio ergueu-a, abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez. Estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso acordo derradeiro? Mercedes fez um sinal afirmativo. Por favor, dê-me notícia dos nossos filhos. Mercedes, mostre-me a sua alegria vitoriosa. Aí a esposa disse, chorando de júbilo: Fábio, eu estou agradecendo a Jesus, a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Nossos pequenos vão bem, lembrando-nos de você incessantemente, Fábio. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, o nosso Pai, conceda a você alegria e paz. Quero avisá-lo, prosseguiu Mercedes, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, o nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão enquanto me ausento e creio que nada nos falta em sentido material. Então ela arrumou um emprego. O filho mais velho, que tinha 8 anos, né? O menino parece que tinha 7 anos, mais novo, mas estava cuidando do irmãozinho para ela poder trabalhar. Temos apenas... Ela ia começar a falar alguma coisa, aí Mercedes interrompeu-se nas expressivas reticências receosas, talvez, de ofendê-lo. Quer dizer, ela queria continuar, mas pensou, será que eu vou ofender o Fábio? Aí ele disse, continue, e falou, né? Por favor, continue, o que você quer falar? Você não se zangará? Disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra as saudades imensas, em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde sempre esteve você. Desse modo, a sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. É interessante essa colocação nesse deslocamento de Mercedes até onde o Fábio está na casa transitória, é que o Fábio disse que ia arrumar um companheiro para ela não ficar sozinha em função da pobreza dela. E ela fez exatamente na ressignificação da possibilidade de ser um companheiro encarnado, ela conseguiu transmutar a ideia de um encarnado na figura de Jesus. E essa transmutação, nessa informação dada a Fábio, é extremamente importante, porque ela conseguiu substituir a ausência de Fábio com a figura do Cristo, ou seja, com a imagem que ela construía da presença permanente do Mestre. Fábio, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: não apague a luz da esperança, Mercedes. Eu não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta da sua presença, Mercedes, de sua ternura, da sua carícia, de nossos filhos, mas eu ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, eu retomarei o meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Para isso, por enquanto, eu preciso escorar-me
em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio, Mercedes. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem. E quem sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir não muito distante. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir os meus serviços de elevação. Ele já estava até já com uma concessão para ir para um lugar muito bom. Poderei talvez tecer diferentes e mais belos ninhos para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz, e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Aí o André pensava, se Fábio havia feito tantos amigos em nossos núcleos de serviço, desde outros tempos, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava estranho a respeito do noticiário de nossa esfera, ou seja, como é que ele não tinha noção exata de nosso lar, por exemplo, para onde ele ia? Jerônimo respondeu-lhe, André, a morte não faz milagre, porque vejam bem, o Fábio é de nosso lar, ele é da comunidade do nosso lar. Quando ele desencarnou, nos primeiros momentos, está falando com a Mercedes que ele foi convocado para voltar para nosso lar. Só que tem que ele ainda está confuso de nosso lar, lugar em que ele já viveu antes. E o André Luiz ficou, mas ele já viveu lá, e ele é uma pessoa tão grandiosa, viveu de uma forma tão dignificante, como é que ele não se lembra de uma forma rápida que ele já viveu em nosso lar? É isso que o André Luiz questionou. Aí Jerônimo respondeu para o André Luiz, a morte não faz milagre, André. Retomar a lembrança é também um serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Que as pessoas pensam que desencarnar já vai lembrar o passado, já vai lembrar o que fez no passado, vai lembrar as pessoas que já viveram comigo. Isso não existe, isso é sonho, isso é fantasia de muitos espíritos que não estudam. Ao desencarnar, as coisas não nos violentam a estrutura das nossas informações, dos esquemas cognitivos do aprendizado. Levaremos muito tempo para as relembranças das vivências do passado. Né? Desencarnar, eu já vou lembrar o passado. Não existe isso. E aqui imagina um espírito como o próprio Fábio, né? Grandioso demais e ainda não tem uma noção exata, que vai retornar para nosso lar de onde ele já tinha vindo. Né? Embora tenha embaraçado a cabeça de André Luiz, mas ficou bem claro, cada um é cada um. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como diz o Jerônimo para o André, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Aí o André ficou calado. Acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos, aí continua a conversa de Fábio com a Mercedes, nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Mercedes, não desanime, portanto. Deus jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa a formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio para Mercedes que findara o tempo da visita, porque quem concedeu a visita da Mercedes, esposa de Fábio, naquele momento foi o próprio Jerônimo, então tem um tempo delimitado, você tem tantos minutos para isso. Então estava acabando o tempo. Aí Zenóbia, que acompanhou a cena comovida, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu a Fábio para que presenteasse a Mercedes. A viúva recebeu a dádiva conchegando ao coração. Jerônimo notificou, André, acompanhe-nos a crosta, vamos levar de novo Mercedes lá para o corpo. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil a sua colaboração de volta, porque é a questão da volição, né? Levar a Mercedes de volta pelo processo volitivo. Despediu-se a viúva e em breve era reconduzida ao lar por Jerônimo e André. Havia estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Jerônimo foi chamado por autoridade superior de nosso lar, deveria partir imediatamente para o entendimento inadiável. Recomendou aos auxiliares aguardá-lo em serviço na casa transitória e acentuou que seria breve. Então,
terminado esse momento desse reencontro de Mercedes, a esposa de Fábio, com ele e tal, que ela foi, isso foi em sonho, né, etc. Agora é um outro momento. Em algum momento o Jerônimo, que é o chefe da expedição, que acompanhará exatamente as 5 desencarnações, ele foi chamado para nosso lar para algum assunto mais, alguma coisa que precisava realmente ser avisado para ele em relação à missão dele, que era desencarnar 5 pessoas, né, que era acompanhar a desencarnação de 5 pessoas. De fato, ele foi a nosso lar, voltou para a casa transitória, não se demorou mais de um dia e, ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina, que é uma terceira personagem que vai desencarnar, que está para desencarnar, fora autorizado a permanecer na crosta planetária por mais tempo. Razão por que a desencarnação dela fora adiada sine die, quer dizer, ainda por prazo não definido. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo a imperiosa exigência que nosso lar examinara com a devida consideração. Aí o André ele ficou, mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa muito forte aconteceu, porque havia uma programação de desencarnação de 5 cidadãos, digamos assim, de nosso lar, e de repente vai haver uma revisão desse planejamento, ou seja, ela não vai desencarnar, então vamos acompanhar só 4 desencarnações no primeiro momento. Mas por que isso aconteceu? O André ficou, mas por que o nosso lar realmente considerou tanto algum pedido de uma moratória, vamos dizer assim? Em vista disso, renovara-se o programa da missão que traziam. Ao invés de auxílio para a liberação, Albina agora receberia exatamente forças para demorar na crosta. Eles vieram preparados para tirar as forças e ela desencarnar, e diante das ordens que o Jerônimo recebeu, agora ele teria que fazer um trabalho inverso. Emitir muita energia para ela permanecer na Terra por um período, sem prazo definido. É o sine die, né? Então, ficar na Terra. Então, eles tinham que projetar muita energia, porque o corpo dela estava com dispinecas, ela estava com muita dificuldade de respirar, vários outros problemas cardiológicos, cardiorrespiratórios, mas eles iam levar energia para mantê-la no corpo. Essa foi, digamos assim, uma mudança de rota da programação. Ao invés de auxílio, então, para a liberação, Albina receberia forças para se demorar na crosta. Foram à residência dela, propiciaram-lhe ao organismo possíveis recursos magnéticos. Por que se modificar? Aí o André Luiz, por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Por que ela não ia desencarnar? Por que se mudou esse programa? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter uma influência nas diretivas de nosso lar, já que eles receberam ordem de nosso lar para desencarnar? Seria justo o adiamento? Isso é o André Luiz questionando lá com ele. Por que motivo determinada a súplica e impunha a renovação de um roteiro a seguir? Jerônimo percebeu as minhas indagações que se entrechocavam no meu cérebro, né? E disse para ele, André, não se torture. Saberá tudo no momento oportuno. Eu vou dizer para você o que está acontecendo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou, vamos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes, porque na programação de Jerônimo, tanto o padre, o ex-padre Hipólito, como a enfermeira Luciana, que é clarividente, ficariam lá na casa transitória exatamente para poder acolhê-los e mantê-los sob socorro na casa transitória. E André Luiz e o Jerônimo estavam promovendo as desencarnações, até porque os dois eram médicos, né? O Jerônimo também é médico. Em caminho, porém, André não resistiu e quis saber o motivo da moratória, e Jerônimo esclareceu, a medida não deve provocar admiração, André. Ninguém senão Deus detém poderes absolutos. Todos nossos poderes são relativos. Só Deus detém poder absoluto. Foi dito isso para o André, né? Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas, as nossas responsabilidades, todos nós experimentaremos limitações nos atributos ou nos acréscimos de deveres segundo os desígnios de Deus. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina, que é a providência divina, que é a previdência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Deus não pede opinião para nós, Ele não está preocupado com as nossas vaidades, com as projeções de futuro, conforme as nossas tacanhas ideias transitórias ou impermanentes. Deus sabe o que faz, né? As leis dele são insondáveis. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo.
sujeito sempre a necessárias, esclarecedoras interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Nós não somos perfeitos, então nós temos que estar submisso permanentemente às leis de Deus. E submissão não é humilhação, submeter-nos é submeter-nos àquele que nos criou. Isso é uma grandeza muito grande. Aqueles que não se submetem a Deus, eles realmente desenvolvem a revolta, né, e o ódio, e, enfim, fica nas plenas trevas interiores. E com expressivo gesto de bom humor prosseguiu: não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo, não. Ela vai ficar um tempo, mas não muito tempo, até porque o corpo dela não está dessas coisas. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva, santifica a importância da prece, que foi numa oração que houve essa prorrogação da desencarnação dela. Mas tem uma lógica, a gente vai ver nesse capítulo, vai dar tempo. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual à de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. André recordou uma experiência anterior que está constante no capítulo 7, em o livro Missionários da Luz, em que ele observara na época um certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares. E ele acabou compreendendo exatamente a alteração daquele momento, porque ali era um interesse coletivo. Mas o André Luiz conheceu nesse livro, Missionário da Luz, no 7º capítulo, uma prorrogação para um assunto mais particular. A Albina não, era um assunto mais coletivo, de família. E nós vamos ver qual é o assunto. De qualquer modo, porém, a surpresa de André não era desarrazoada, porque formavam comissão de trabalhos definidos com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, nessa questão de Albina, tratava-se de pedido da crosta atuando diretamente em nosso núcleo distante. Então, comparação que está lá no Missionário da Luz. Em algum momento, o que acontecia é que um espírito pediu para que outro espírito se auxiliasse para dar uma moratória para alguém encarnado. Então houve um pedido de espírito para poder dar uma moratória a alguém que tinha algum interesse particular para ter uma sobrevida por alguns dias ou meses. Nesse caso não, alguém encarnado que fez um pedido para moratória. Isso que deu mais confusão entre a Luiz. Alguém encarnado fez uma prece e a espiritualidade, nosso lar, a alta hierarquia do nosso lar atendeu essa prece. É isso que o André Luiz ficou. Mas quem teve a capacidade na Terra fazer um pedido em uma oração e ter um poder tão grande nesse pedido na oração como uma prorrogação de desencarnação? E o André Luiz ficou, ele queria saber esses detalhes, né? Conservando, pois, curiosidade insatisfeita, André acompanhou Jerônimo até o apartamento confortável em que residia Albina. O prognóstico acerca do estado físico de Albina era desanimador. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins e o aparelho gastrointestinal. Ela estava com uma chamada dispneia. Dispneia é a falta de ar, é aquela pessoa que tem dificuldade de respirar. Castigava intensamente. Um grupo de 14 jovens fazia em derredor de Albina, que ela foi professora também, né, o culto doméstico do Evangelho. Enquanto... Deixa eu só fazer aqui botar em silêncio aqui, ó. Desculpa, é que deu... Não poderia deixar o telefone ligado, né? Senão me interrompe. Bom, enquanto oravam, a equipe atirou-se ao trabalho juntamente. O ambiente equilibrado pela prece, aqueles 14 jovens ao redor lá de Albina, pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente na execução dos propósitos. A zona perigosa do corpo era justamente a que situava o aneurisma, né? Aneurisma exatamente é o nome que se dá, que se acomete a pessoas que têm algum tipo de alteração no vaso sanguíneo, né? A veia ou uma artéria, digamos assim, do corpo. Na realidade, acaba enfraquecendo uma veia, uma artéria. O Allan Kardec morreu de um aneurisma, né, da aorta. Rompeu a aorta, foi uma das maiores dores, além da cálculo renal e do parto também, a ruptura de um aneurisma, que aconteceu com Allan Kardec também.
provável portador de libertação. O tumor provocara a degenerência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Então, coração extremamente frágil. Jerônimo começou aplicando passe de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atenciosamente sobre os nervos do tônus. Né? Tônus é aquele processo, né? Às vezes é mesmo do nosso inconsciente, para manter os músculos trabalhando. E o coração é um músculo, né? Um músculo poderosíssimo, né? Para manter em ação. Por isso chama-se nervos do tônus. Né? Em seguida, forneceu certa quantidade de força ao pericárdio, ou envolto do coração, que como as estrias, ele chama de tendinosas, assegurando a resistência do órgão por um tempo maior, porque o coração dele já estava mais para lá do que para cá. Então eles precisavam fazer toda essa interferência espiritual magneticamente para que as funções biológicas pudessem manter esse músculo funcionando por um tempo maior. Porque ele já estava quase mais para lá, como eu disse, do que para cá. Logo após, magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares. E esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, o coração doente funcionou com um diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato com razões poderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma, fitou comovidamente as discípulas, aquelas 14 jovens que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela, e considerou satisfeito. Como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, né? uma oração de gratidão, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, Albina aceitou o oferecimento de um caldo confortante. André perguntou se teria sido a súplica daqueles 14 jovens o motivo da alteração de uma moratória de vida para aquele coração combalido de Albina. Não, disse o Jerônimo, não é bem isto. A intercessão das meninas trouxe-lhe sim uma cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da Albina, as aprendizes trazem um cérebro cheio de boas sementes que Albina passou para ela como professora e como evangelizadora, etc., no grupo que ela era evangélica, né? Compete agora às interessadas, as suas alunas, né, organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras, dada por Albina para elas. Aí o André volta a perguntar: estaríamos, porventura, ante o resultado de uma requisição sentimental das filhas? Então não foram as jovens, então foram as filhas dela, com as duas filhas? Jerônimo abandonou a cabeça com um gesto negativo, também não. Então, mas quem é que fez essa prece tão poderosa? Não foram as 14 jovens, não foram as filhas, e daí? No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quando lhes era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da bondade e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno dela foi completamente satisfeito. Então ela foi uma extraordinária mãe. Doravante cumpre às filhas seguir-lhes o exemplo, modelando-lhes a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd, que era uma filha dela, e Eunice, eram as duas filhas dela, envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Isso é fato. Entretanto, não seriam os rogos filiais, ou seja, os pedidos das filhas em oração, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores de nosso lar no cumprimento das leis divinas no processo desencarnatório. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela Albina e, de modo algum, as filhas poderiam retê-la. Não há como. Nenhum filho teria esse poder. Albina sentiu-se confortada pela repentina melhora,
dirigiu-se à filha mais velha, indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho, entra em detalhe a figura desse Joãozinho, até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. André, em breves momentos, receberá você a chave do problema, que seria o Joãozinho. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera, aquele espírito lá no capítulo anterior que disse que ela ia ter uma moratória, na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade dessa prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência quando Cavaleiro Bem Posto deu entrada conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus abençoasse o menino e perguntou, e o menino perguntou: vovó, como vai? Então estão falando do netinho dela. Designando, Jerônimo esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro completamente. Um menino de 8 anos teve um poder, agora não é um menino, ainda é um menino, ali é um espírito velho, um espírito que tem muitos créditos, muitos méritos, mas a súplica de um menino de 8 anos mudou o roteiro da desencarnação de Albina. Ela ia desencarnar nesses dias, na realidade ia encarnar nesse momento. E de repente o pedido desse menino, e por que ele pediu? Vamos ver. André Luiz, o pedido de Joãozinho, em torno de 8 anos andando, mudou o roteiro. Vai ter uma moratória para sua avó? Interrogou, surpreendido, André Luiz. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. Aliás, nem é neto consanguíneo. Olha só o detalhe. Não é neto consanguíneo da doente. Por isso que ela falou o Joãozinho. Ele não é neto consanguíneo, embora se considere como neto. É órfão que lhe abandonaram a porta, quer dizer, ela foi cuidada por Albina, após o nascimento, e que Lloyd mantém no lar. Então, Lloyd é que adotou. Lloyd é a filha, né? É a filha de Albina que, como tal, fez desse adotado um neto de Albina. Mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Imagina, grande e abnegado servo órfão, abandonado, agora sendo adotado. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, aí vai pela questão mais interexistencial de várias existências, né? Há alguns séculos, torna ao seio criaturas muito amadas a caminho do serviço do apostolado por vir. Ia formular algumas perguntas novas, mas meu orientador, indicando a enferma que se ia abraçar a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo, André. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho prezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confie em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar, diz Albina para o netinho, né? Os olhos se lhes umedeceram, ficaram com lágrimas, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. Então, menino, mas por que precisa da senhora nesse mundo? Mas vamos ver. Albina abraçou, beijou essa criança adotada, tida como neta, como meiguice maternal, e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade dos seus hinos na escola. Tem louvado ao Senhor pontualmente? Ele diz: tenho. Cante para mim. Ele cantou lá uma cançãozinha para ela, né? O pequeno sorriu, jubiloso, por haver encontrado o motivo de alegrar a doente querida, e indagou com naturalidade: qual? Aí Albina pensou e disse: Jesus sendo meu. Aí ele canta exatamente esse hino. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar
um antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Expressava em voz tão dorida que o hino parecia um amargoroso lamento. Finda a primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram, ele não conseguiu cantar. Tentou debalde fixar Lloyd, que é a sua mãe adotiva, para ganhar coragem. E, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu. Não pode, Deus não deixará. Albina recolheu, carinhosa, feliz: que é isto, João? Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu estava chorando. Então André Luiz começou a chorar com esse quadro. Jerônimo, porém, mantinha-se firme, rindo-se, inclusive, bondoso, e reafirmou: o menino tem razão. Albina não irá mesmo dessa vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: que nota você de particular em Lloyd? O Jerônimo perguntou: o que você está vendo diferente em Lloyd, na mãe adotiva? Perguntou para André Luiz. Recorrendo à observação que já levara a efeito, respondi sem hesitar, diz André Luiz: reparo que aguarda alguém, estava grávida. Uma filhinha que já entrevimos o primeiro encontro. Verifiquei que está em período ativo de maternidade em vésperas da chamada eles chamam de delivrança, né, que está prestes a dar à luz. Isto mesmo, confirmou o Jerônimo para o André Luiz. A prece de João é importante, por quê? Porque se reveste de uma profunda significação para o futuro. A menina em processo reencarnacionista, a menina que está no ventre da Lloyd, a filha de Albina, que nesse instante, por interferência da prece de João, para que desse uma moratória, tinha uma ligação com essa gravidez. Esse é o problema. Ou essa foi a causa maior. A rogativa de João, filho adotivo da sua mãe Lloyd, que estava grávida, estava prestes para dar à luz. A menina em processo reencarnacionista, ela é a abençoada companheira de muitos séculos, ligada ao João. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram novas tarefas para a plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhes-ão continuadores na obra de educação evangélica. Aí vai os mecanismos sacrossantos da reencarnação, as ligações das almas que encontram, se reencontram para dar continuidade às suas missões, aos seus trabalhos em nome do Cristo. Não são espíritos purificados ainda, não são espíritos redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil do Joãozinho, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam, fora das esferas físicas, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, a sua mãe adotiva, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento, ou seja, poderia abortar. Então ele percebendo, ele saiu do corpo, menino de 8 anos, mas ele é um espírito velho, ele saiu, percebeu a situação, fez a prece, fez uma rogativa, mas dentro de uma estratégia, pensando exatamente nesse espírito que está reencarnando através de sua mãe adotiva, que também tem ligação profunda com ele, de outras vidas, a que está reencarnando. A carga de dor moral conduziu-a efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Então ele fez esse pedido já considerando esse planejamento, esse plano reencarnatório, para preservar exatamente as questões angustiosas, emocionais da própria Lloyd, que poderia, nesse momento, vendo a mãe desencarnar, criar algum tipo de transtornos, né, psicológico ou físico e abortar a criança. Então ele, percebendo isso, percebam bem, é uma criança de 8 anos, mas ele não é uma criança, ele está numa criança de 8 anos, mas é um espírito velho, é um espírito com muita experiência. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios, nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Então, o que ele fez?
ele pediu a intervenção, que são os valores intercessórios, né? No instante em que ele sai do corpo, que ele chama, em que sua alma lúcida pôde operar a ausência do instrumentalidade grosseira, ou seja, ele sai de um corpo de 8 anos e se reapresenta ou apresenta aos seus amigos na condição de adulto, de muita experiência, um espírito velho. E pode conversar com muita lucidez. Transitoriamente está no corpo de 8 anos, mas é um espírito que tem muito inteligente e traçou todo um quadro para manter exatamente esse processo gestatório. A morte de Albina poderia trazer, inclusive, o aborto. Isso que ele viu. Por isso ele fez a prece intercessória. Fez a prece pedindo a intervenção para a moratória com essa visão, para não atrapalhar o processo gestatório. Sempre cometido nas informações, Jerônimo calou-se preparando a retirada dele, né? Singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E, contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo, eu chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração filha do trabalho com amor vencia o vigoroso poder da morte. Terminou esse capítulo, e esse capítulo para mim é belíssimo, considerando não somente o aspecto da força da oração de uma criança. Ali não é uma criança, está uma criança. É sempre bom de falar isso, porque ali está um espírito eterno. Ali nós temos naquele corpo de uma criança de 8 anos um espírito velho, um espírito de muita experiência. Muitos em corpo de criança têm péssima experiência, outros em corpo de criança têm ótimas experiências. O importante é que é preciso nos vermos exatamente como seres essenciais, como seres eternos, né? Então, uma criança, um João, ligação com o espírito reencarnante, lembrando que não existe o acaso em processo reencarnatório, sempre existe uma programação, existe a escolha das provas, e dentro dessas escolhas de prova, evidentemente... E olha, outro detalhe, Fábio, um espírito grandiosíssimo, retornará para nosso lar, não teve facilidade, teve pneumonia dupla, teve tuberculose, viveu na pobreza absoluta, morreu na pobreza, muita luz. João, uma criança órfã, um espírito grandioso, muita experiência, muita luz também. Então a gente pensa que as dificuldades na Terra seriam algum sinal de que realmente o espírito é um espírito inferior. Pode ser que a gente pode pensar assim. Muita gente em favela, nos bolsões de favela, dominada às vezes até por irmãos nossos, traficantes, ali tem espíritos grandiosos, espíritos muito iluminados. Claro que eles têm uma interferência de um território, né? O meio interfere um pouco na realidade espiritual, mas a realidade espiritual ele consegue sobrepor ao meio, porque traz bagagem do passado, e Deus é tão misericordioso que coloca nessas favelas gente boa, gente maravilhosa, para poder ajudar aqueles que permanecem nas sombras, né? Eu digo isso naquelas mais terríveis pobrezas, em que as pessoas não têm nem condição de estudar, porque pelo que eu vi aqui, o Fábio não estudou. Ele queria estudar, mas não teve condições financeiras para isso. Mas isso não diminuiu a luz, nem a moral, nem a capacidade consciencial dele. A vida é isso. A vida tem esses chamados supostos contrastes, né? Mas são coisas maravilhosas. Que Jesus nos abençoe, e que na próxima nós vamos falar sobre desprendimento difícil. Como é que foi esse processo de desprendimento difícil? Sabe quem é que nós vamos falar desse desprendimento difícil, que é o 18º capítulo? Cavalcanti. Ligado realmente ainda ao conceito católico, ainda muito preso aos rituais católicos, e não se preparou bem. Dos que nós estamos narrando, foi o que mais deu problema realmente para o processo desencarnatório. Não por causa da crença, ele era uma pessoa boa, né, mas não tinha suficiente conhecimento para ampliar a sua capacidade consciencial, como fez o próprio Fábio, a própria Albina, que era evangélica, e assim vai. Uma ótima tarde e noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Até quarta-feira que vem. Vamos falar sobre a desencarnação agora do nosso irmão. Tá bom? Cavalcanti.